se preparar, marcar a nossa agenda e estar participando. A mensagem de hoje, ela teve uma motivação. Algumas quartas-feiras atrás, aqui na frente da igreja, nós estávamos chegando para mais um estudo, e geralmente a gente vem uma equipe, né, com esse carro nas quarta-feiras, envolve eu, minha filha, e depois nós passamos buscar o Juan e a Paty. A gente sempre troca ideia, conversa, na ida, na volta, e a gente estava conversando alguns assuntos, e o Juan me falou de uma frase do Espírito Profecia, e eu resolvi me aprofundar, estudar um pouquinho mais aquele capítulo, e eu achei algumas coisas maravilhosas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu já compartilhei no grupo da igreja, agora no horário da escola sabatina, o trecho é um trecho bem curtinho do livro Eventos Finais. Ele é um trecho dentro do capítulo 12, que tem o título A Sacudidura. O título do capítulo 12 do livro Eventos Finais é A Sacudidura. E ele tem um subtítulo menor ali, que é A Igreja Parece Cair, mas não cairá. Dentro desse trecho, eu preparei uma mensagem bíblica para a gente poder trocar uma ideia, poder conversar, poder refletir essa manhã de sábado, ok? Eu quero iniciar já a nossa reflexão com Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30. Eu vou colocar aqui na tela também, se você quiser acompanhar aqui na sua Bíblia. O ideal é que acompanhe na Bíblia, mas vou compartilhar aqui na tela também, tá ok? Vamos à leitura aqui de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30. Eu já fiz uma oração, mas quero orar mais uma vez com os irmãos. Querido Deus, por favor, Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti, da Tua vontade, do Teu poder, da Tua atuação. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, através deste Teu servo, para que a Tua mensagem ela vá e ela encontre guarida nos corações aqui presentes, que ela não retorne vazia, como a própria palavra promete. Por favor, que o Senhor faça com que essa mensagem não chegue aos nossos ouvidos apenas, mas encontre o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, versos 13, Mateus 13, versos 24 a 30, diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa terra no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Verso 28. Ele, porém, lhes respondeu. Verso 28, né? O inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo, com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Esse é o primeiro texto que eu quero compartilhar. Tem mais um, que é Apocalipse 3, versos 10 e 11. Aqui é só 2 versos. Apocalipse 3, versos 10 e 11. Vocês veem ali o contexto, né? Havia um dono de um terreno, dono de um local de plantação. Ele plantou uma boa semente e depois à noite veio um inimigo e usurpou, né? Pegou e acabou semeando erva daninha, joio, e acabou que o joio, essa erva daninha, cresceu juntamente com o trigo, né, daquele senhor. Isso afetou a plantação, mas ele não permitiu, porque existirá, aplicando para a parte espiritual, um momento em que o joio será arrancado do trigo. E Apocalipse 3, versos 10 e 11 diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, o que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.
Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Muito bem, irmãos. Você bem sabe, a igreja, quando eu falo igreja, eu não trato de uma placa, mas do povo de Deus, nas eras, em todas as épocas, em todos os tempos, sofreu perseguição. E a pergunta que é feita é: será que esse povo vai continuar até o fim? Essa igreja de Deus vai continuar até o fim? Mesmo em meio a tormentas, a perseguições, a acusações, a dificuldades, a rompimentos, rupturas, será que a igreja ela vai resistir até o fim? Eu me lembro de uma história que eu conheci na época do seminário, que eu inclusive fui pesquisar essa história, acabei encontrando só um livro em inglês. O nome do livro, traduzindo para o português, é Eu Fui a Secretária de Cartwright. Contava a história de um dos pioneiros da igreja, Dudley Cartwright, que ele era um bom pregador. Aliás, ele não era um bom pregador, ele era um excelente pregador. E assim como nós comentamos aqui sobre Lúcifer, ele com seus dons, com seu grande talento, com seu grande dom, ao invés de ele usar para glorificar Deus, ele achou que ele estava usando um lugar muito pequeno, numa igreja muito pequena, ele merecia mais. Ele merecia uma igreja maior, mais robusta, uma grande catedral, porque ele era um grande pregador. E, de fato, talentoso ele era. E Ellen White, ela uma das pioneiras, né, que nós cremos que teve o dom de profecia, ela teve, inclusive, em um de seus sonhos, uma visão em que Cartwright estava se afastando dos caminhos de Deus. E essa história, ela me chama bastante atenção, eu tenho ela, eu traduzi, é uma história curta, eu traduzi, tenho guardada, já compartilhei em alguns momentos com a igreja, até ia compartilhar agora, não compartilhei porque eu esqueci, mas eu compartilho com vocês depois. Nessa visão, ela disse que via um barco, e Cartwright estava nesse barco, e havia um capitão, e esse capitão era Cristo. Enquanto o capitão estava conduzindo o barco ele não oferecia visualmente, para quem olhava para o barco, parecia não oferecer segurança no mar, aquele barco. E Cartwright, ele estava naquele navio, naquele barco, ele olhava para os lados, ele via outros barcos mais bonitos, mais robustos, parecendo maiores, melhor equipado, e a tentação dele, na verdade acabou acontecendo isso, era mudar de barco. Ele dizia constantemente: eu não vou ficar nesse barco, esse barco vai afundar, esse barco vai cair, esse barco não vai chegar, eu vou passar para aquele outro barco. E o capitão Ellen White diz que olhava para ele e falava: eu não vou permitir que você faça isso, porque você está equivocado. Esse barco, por mais que ele pareça fraco, é o barco que vai chegar no porto seguro. Aqueles barcos lá, robustos, que você está vendo, eles, na realidade, têm cupim, têm traça, ele não vai chegar até o fim. Eles não vão chegar até o fim, não mude de barco. E pelo capitão, pela insistência do capitão, ele não iria mudar, mas Deus também respeita as nossas escolhas. E Cartwright acabou saindo, se afastando, foi um grande atacante da igreja depois, atacou muito a igreja, escreveu muito sobre materiais contra a igreja e, infelizmente, pelo orgulho, ele acabou se corrompendo. E todos os trechos que eu vou trazer dentro do livro Eventos Finais, eles estão, a referência à página 181. Dentro desse capítulo, eu trouxe pincei ali alguns trechos, tá? Inclusive, você pode até encontrar, porque está no grupo da igreja, eu compartilhei o PDF bem pequeno também. E o primeiro texto que eu quero compartilhar ele diz assim, todos estão na página 181. Abre aspas. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura, a palha separada do trigo precioso. Perdão, era para eu compartilhar aqui, né? Está ali na tela, o texto que eu acabei de compartilhar, que eu acabei de ler. Eu quero, dentro desse aspecto, refletir em 3 fundamentos, em 3 grandes verdades aqui nessa mensagem. É uma mensagem curta, mas eu quero refletir nesses 3 pilares aqui, nessas 3 verdades fundamentais. A primeira verdade é que o peneiramento do povo de Deus ele já começou. O segundo pilar, a segunda verdade fundamental é que o teste final ele revelará quem é trigo e quem é palha.
E por último, a igreja ela triunfará, mas ela triunfará porque Cristo é o Senhor dela. A força está em Deus, o poder está em Deus. A primeira verdade, o peneiramento de Deus, eu mencionei que ele já começou. Quando nós vamos para o texto de Amós, capítulo 9, verso 9, está aqui na tela, ele diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Aqui nós vemos dentro dessa verdade fundamental que o peneiramento, ele começa de dentro para fora. Ele é uma obra interna no seio da igreja, dentro da igreja. Não é o mundo que define quem fica ou quem sai. Na realidade, é a ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida da pessoa, que define quem é trigo e quem é joio, quem é trigo e quem é palha, quem é trigo e quem é erva daninha. E é lógico, não é apenas uma obra que o Espírito Santo executa. Na realidade, ele executa na vida de todo crente, mas também envolve a entrega que o crente faz, que o cristão faz, a dedicação dele e também as escolhas que ele tem feito. É isso que vai definir se será trigo ou será joio. Ou seja, a questão do trigo e do joio não é algo que é eleito, é um rótulo que é colocado sem que a pessoa peça ou sem que a pessoa possa decidir, né? Isso não está dentro do entendimento da nossa igreja. Isso até se aproxima, aliás, é bem próximo do que o calvinismo prega, né? A lei ali onde o próprio Deus é a dupla predestinação, o termo teológico, né? Que ele escolhe quem vai se perder e quem vai salvar. Isso não é bíblico, porque na realidade Cristo escolheu todos para a salvação, mas vai depender das escolhas que cada um faz também. Um outro texto aqui que eu quero compartilhar, dentro ali desse trecho que eu mencionei para vocês, afirma o seguinte: o peneiramento de Deus, ele sacode fora multidões, como folhas secas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Bom, o que isso significa? O que isso quer nos dizer? Que nem todo aquele que é batizado é trigo, nem todo que está na igreja é trigo, nem todo que frequenta uma igreja é trigo. Alguns permanecem apenas como parte da massa, sem conversão genuína. E esse é o ponto importante. E a gente falou muito sobre isso no estudo aqui da lição da Escola Sabatina, né? A questão de você se aprofundar em Deus, buscar em Deus, não se contentar em ficar na superfície, mas cavar um pouco mais fundo, aprofundar no conhecimento de Deus, mudar de nível, avançar o nível. E na realidade, nenhum de nós, nenhum mortal chegou no último nível. O último nível, como foi até comentado aqui na lição da Escola Sabatina, é a volta de Jesus. Aí sim todos chegaram no mesmo nível, quando Cristo nos transformar. Mas enquanto esse nível não chega, final, nós vamos avançando. E como eu mencionei aqui, na minha fala, na lição, não interessa se esse nível seja poucos passos, ou mesmo que 1 milímetro para frente, mas seja de avanço. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai crescendo e vai se fortalecendo e vai amadurecendo também como cristãos. Na colheita do trigo, a palha, ela pode parecer semelhante, mas não tem peso e não tem fruto. Tem um vídeo que circula na internet, um vídeo até bem ruim de qualidade, e antigo já. Eu não trouxe ele, mas uma pesquisa rápida na internet você consegue achar esse vídeo no YouTube, né? Que é alguém mostrando um ramo de trigo e um ramo de joio. E visualmente você não sabe o que é o quê. O que é trigo, o que é joio. Não consegue identificar. Mas ele mostra a maneira que você identifica, que é fazendo assim com o grão, né? Quando você faz assim, com o grão não, na realidade, com o ramo ali. Quando você faz assim, o trigo sai o quê? Sai o fruto, né? E o joio
só é palha. Ele não tem nada dentro. Ele não tem nada dentro. Quando Cristo deu esse exemplo, ele queria nos dizer o quê? Que realmente o cristão verdadeiro, ele produz frutos, né? Ele não fica na inércia, ele não fica parado, ele precisa produzir frutos. Ou seja, não basta apenas estar dentro da igreja, é preciso permanecer em Cristo Jesus. É preciso estar nele. Essa palavra permanecer, permanência, é uma palavrinha que ela já tem me acompanhado há algum tempo. Eu tenho refletido muito sobre ela. E quando ela vem na minha mente, eu lembro de um texto da Bíblia, que é João 15. João 15 fala, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O segredo da vida cristã é permanecer. Permanecer. A vida espiritual, ela é desenvolvida, a fé é desenvolvida não por osmose, por mágica, pelas águas do batismo, não, de forma alguma. Isso são símbolos. O batismo é um símbolo, mas a vida cristã, ela é definida, é fortalecida através da nossa caminhada com Deus, através da nossa comunhão com Ele. O segundo ponto ali que nós mencionamos, a segunda verdade fundamental, é a respeito do teste final. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, verso 10, nós lemos o seguinte: o próprio Deus dizendo, né, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da prova, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Você perseverou, você foi até o fim. Um dos trechos do capítulo 12 ali do livro Eventos Finais, na página 181, né, esse trecho que eu mencionei para vocês, ele diz o seguinte: logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil, metal ruim. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, essa será nossa prova final. Permanecer, irmãos. Mais uma vez a palavrinha aqui, ó. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Essa será a nossa prova final. O teste final, ele envolve alguns aspectos. Um dos aspectos que fica muito claro na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, é a respeito da lei de Deus. Quando ela for desprezada, os verdadeiros fiéis permanecerão fiéis. Os verdadeiros fiéis continuarão sendo firmes à mensagem, à lei, ao estatuto de Deus. Também envolve adoração. Nós temos isso muito claro nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Ali apresenta o contraste, né, entre os que recebem o selo de Deus e os que recebem a marca da besta. Nós temos ali claramente definido qual que é o selo de Deus, qual é a verdadeira adoração e o que difere dos adoradores da besta, aqueles que recebem a sua marca. Nós vamos falar muito sobre isso durante essa semana de evangelismo, nessa semana de mensagens aqui, e também define aqueles que recebem o selo de Deus, o selo verdadeiro do Deus vivo, apresentado em sua palavra. E também o teste final envolve perseverança. Mateus 24:13 diz que aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. É aquele que permanece fiel, firme até o final. A fidelidade, o trigo, ele é revelado realmente, aqui no aspecto do cristão, não no aspecto do trigo em si, né, literal, mas do cristão, ele é revelado realmente pela fidelidade. A palha, ele é revelado pela deserção. O trigo é a fidelidade, a palha, o joio, a erva daninha é pela deserção. O que eu posso trazer como exemplo aqui para vocês? Por exemplo, um soldado, o que é um soldado desertor? É aquele que abandona o campo de batalha, no meio da batalha. O que é um corredor desertor? É aquele que desiste no meio da corrida, no meio do caminho. Ou o que é um amigo de conveniência, um amigo desertor? É aquele que só é amigo no momento bom, no momento de conveniência, mas na hora da dificuldade ele some, você não encontra mais. Isso é ser desertor. E a palha ela nos abandona, ela é desertora. Agora o trigo não, o trigo permanece, o trigo se revela, é no momento da angústia que ele é fiel, que ele se mostra fiel. Nós precisamos decidir hoje
Hoje é o dia. Hoje é o momento de que lado nós estaremos, para que o teste revele que nós somos trigo e não palha, não joio. E a escolha ela precisa ser feita em nosso coração. O campo de batalha é o nosso coração. Quando você vai lá para Daniel, capítulo 2, capítulo 3, que tem a história da estátua do rei Nabucodonosor, que ele ergue aquela estátua lá no campo de Dura e chama todos os oficiais para prestar uma homenagem e se ajoelhar diante da estátua. É uma história conhecida. Nós sabemos que os 3 amigos de Daniel, os 3 hebreus, eles não se ajoelharam, mas aquela decisão não foi tomada naquele momento. Não foi assim, tocou a harpa, o pífaro, todas aquelas sortes de instrumentos tocaram, cada um se olhou e pensou, e agora, o que a gente vai fazer? Não, não teve isso. Eles simplesmente permaneceram fiéis, não se ajoelharam. Mas eles só não se ajoelharam porque eles já haviam se ajoelhado diante de alguém maior, que é Deus. Então o cristão ele precisa ser firme nesses aspectos, mostrando, revelando quem ele é. Porque a fidelidade só revela. A fidelidade não é algo que se toma de supetão, de momento. Não, é algo que a gente já é algo que já é feito no nosso íntimo, no nosso coração, muito tempo antes. E tem mais. O texto aqui diz que a igreja, ela não cairá. Ela não cairá. Essa é a terceira e última verdade fundamental aqui da nossa mensagem. Mateus capítulo 16, verso 18. As portas quando a mensagem Sopa. Legal. As próprias cartas paulinas e de Pedro também, eles revelam, eles escrevem que o fundamento da igreja, na realidade, é Cristo e não o homem. O homem não pode ser o fundamento da igreja. Então nós temos essa clara promessa de Deus, que a igreja vai triunfar, ela não vai cair. Por quê? Porque Cristo é o seu fundamento. E Cristo sendo o fundamento, a igreja vai permanecer. Por mais que Satanás ataque a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra e ela vai permanecer até o final. Um dos últimos trechos aqui do livro que eu quero compartilhar, do livro Eventos Finais, página 181, que inclusive leva o título desse tópico, desse subtítulo, diz: a igreja talvez pareça estar prestes a cair, mas não cairá, ela permanece. Irmãos, a sacudidura, ela é dolorosa, mas ela é necessária. Porque ela vai revelar, né, o que é trigo e o que é joio. Ela purifica o povo de Deus e ela também prepara a igreja para o derramamento da chuva serôdia. Chuva serôdia. A gente está usando aqui elementos, aspectos ilustrativos da agricultura. É o que a Bíblia também utiliza. Mas só para não ficar vago, o que é chuva serôdia? Pode ser que alguns não entendam esse termo. A agricultura ela tem duas chuvas chamadas de chuvas principais. A primeira é a chuva temporã, quando o agricultor ele sabe exatamente quando plantar, em que momento plantar, onde plantar, como preparar-se para plantar.
A gente tem alguns irmãos aqui, especialmente ali de Cruz Machado, que são agricultores, e eles são peritos nisso, eles sabem exatamente, e mesmo sabendo o que fazer, como fazer, ainda assim, às vezes não dá certo, porque eles dependem dessas chuvas. Eu lembro umas férias que a gente saiu daqui, eu não lembro se foi férias ou foi lá no IAP uma pós-graduação, mas eu lembro que eu visitei uns irmãos lá de Vailândia, próximo ao IAP, uma igreja que a gente ficou 3 anos lá fazendo prática pastoral, enquanto estava no seminário. E eu lembro que os irmãos comentaram que de Foz do Iguaçu até eles lá, até Maringá, todo mundo tinha perdido sua soja, porque faltou a chuva serôdia. Deixa eu explicar de maneira mais detalhada. A chuva temporã é quando o agricultor depende daquela chuva para o grão abrir. Ele planta e ele depende daquela chuva. É uma chuva mais tranquila, pelo menos comparada à última, que é a chuva serôdia, ela é mais forte, que é lá no final da colheita para realmente fazer a colheita. É lá no final da plantação para fazer a colheita. E isso é ilustrado pela chuva do Pentecostes, que aconteceu lá no início da igreja cristã, que é a chuva temporã. Só que a promessa bíblica é que para a colheita vai haver a chuva serôdia, ou seja, um derramamento maior do Espírito Santo sobre a terra, onde haverá mais conversões, onde as pessoas receberão melhor o Espírito Santo, ouvirão, atenderão melhor a voz do Espírito Santo, para que Cristo venha buscar os seus filhos na terra. Então, tendo isso em mente, a gente consegue entender melhor a frase que eu acabei de mencionar. A sacudidura é dolorosa, mas necessária. Ela purifica o povo de Deus e prepara a igreja para o derramamento da chuva serôdia. Ou seja, a vitória ela não depende de forças humanas, ela depende do poder e das promessas de Cristo. E ele prometeu. O que ele disse lá na sua palavra? O finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós temos essa garantia, essa promessa do próprio Jesus, né, que nós não estaremos sozinhos, Ele estaria conosco. Ou seja, devemos permanecer, mesmo em tempos de crise, porque sair pode apenas demonstrar que era trigo. Aliás, que era joio e não era trigo. Né? Nós devemos permanecer firmados em Cristo. O irmão Mário ele deu uma ilustração maravilhosa ali no início da lição, né? Quando a gente estava estudando a lição, do braseiro. Eu conhecia essa ilustração, mas nem me passava pela mente mais. E é bom relembrar, né? Se você pega uma chama ali, uma brasa de um braseiro e tira, o que acontece com ela? Do braseiro ali? O que acontece com ela? Se apaga, morre. Ela tem que permanecer ali no braseiro, tem que permanecer junto. Essa é a ilustração da igreja. Fora, longe, a gente enfraquece, fica mais fraco. Mas dentro, em comunidade, buscando, né, as coisas em comum que nós temos, que é buscar o poder de Deus, buscar a presença de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos mais fortes. A sacudidura, irmãos, ela não vai começar, ela já começou. Ela já começou, ela está em andamento. Nós estamos sendo peneirados diariamente pelas escolhas que fazemos, pelas decisões que tomamos, e é a fidelidade nas pequenas coisas que vai nos garantir fidelidade nas grandes coisas, ok? A igreja, ela passará por tempestades, mas nós temos a segurança de que a igreja chegará ao porto seguro da eternidade. Ellen White usa um termo muito interessante. A igreja que hoje é militante, ou seja, que está lutando, ela, muito em breve, quando Cristo voltar, ela será a igreja triunfante, a igreja que triunfará. E o apelo que eu faço a você é: seja trigo, não seja palha. Mas eu faço um outro apelo também, além de apelar para você olhar para Cristo, permanecer nele, não desanimar. Quando a gente fala em trigo e joio, a tentação é ficar procurando quem é joio, e isso a Bíblia não permite. É só você voltar lá para Mateus 13, no texto que nós lemos inicialmente, 24 a 30, que você vai ver que quem vai decidir, quem vai tirar o joio é o anjo do Senhor. É quem vai fazer a ceifa. Mas a gente não pode ficar olhando para o lado. Eu acredito, e isso eu falo muito, defendo há muito tempo, que a única coisa que a gente tem que fazer é cuidar para não sermos joio. E eu tenho que cuidar para eu não ser um joio. Mas não ficar procurando
quem é joio dentro da igreja. E aqui está a frase no finalzinho do trecho ali, que foi inclusive a frase que o Juan me falou nesse dia que eu mencionei para vocês no início da mensagem, que me deu curiosidade para ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre esse capítulo. E essa frase ela é fantástica, né? Tire calor da frieza dos outros, coragem da covardia e lealdade da traição. A igreja pode parecer cair, mas ela não cairá. Eu não tenho que olhar para os lados. Eu não tenho que ser frio porque os outros são frios. Eu não tenho que ser covarde porque alguém ao meu lado é covarde. E eu não preciso trair porque alguém me traiu. Ou alguém traiu alguém. Não. Eu preciso buscar em Deus forças para ser leal, para ser um cristão caloroso, verdadeiro, fiel e também coragem. Coragem. Deus vai levar os que vão permanecer, os que vão perseverar. É isso que nós lemos aqui em alguns textos nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que a gente possa manter o olhar fixo, né, no foco, no propósito que nós temos, que é de salvação, não só nossa, mas de outras pessoas que através de nós vão conhecer a mensagem de salvação. Deus nos abençoe para isso.